Paz do Senhor Jesus, irmãos, que a paz de Deus nesse dia que se chama hoje seja na sua vida. Você aí que é do Senhor, receba a paz de Deus que excede todo o entendimento. Você que está acessando aí pela primeira vez o canal, Curiosidades Bíblicas EV Marcelo, que o Senhor te abençoe, o Senhor te toque, o Senhor complete a obra por inteiro. Deus, ele abra o seu entendimento e a palavra do Senhor, que é o próprio Cristo, ela seja salvação para sua vida hoje, seja de paz, seja uma novidade para um ano de 2024. Hoje é o primeiro dia que nós estamos aqui gravando um vídeo para o canal, né? Hoje é o segundo vídeo do dia, já gravamos outro lá curto, né? Quem dizes que eu sou, de 1 minuto. Agora estamos gravando essa continuação do segundo livro de Crônicas, capítulo 9. Que Deus te abençoe, que o 2024, se você assim quiser e abrir o seu coração e deixar Cristo ele entrar, vai ser diferente. Porque todo dia Deus vai fazer algo novo na sua vida, vai mudar. Tudo que está enrolado, tudo que está difícil, o Senhor vai te dar sabedoria do alto para você resolver e você vai dizer: Deus me ajudou, Deus fez nova todos os dias minhas coisas. Aleluia. Não que não vai ter lutas, não vai ter, mas Ele vai te dar estratégia, sabedoria, graça para você vencer elas e outras que vão vir, mas com vitória, no nome de Jesus. Amém? 2 Crônicas, capítulo 9. De 31 versículos, né? Esse mesmo assunto está gravado aí no canal, lá no livro de Reis, seu capítulo 10. Aqui fala: Rainha de Sabá e a visita Salomão. Louvado seja Deus. Amém? Vamos ler aqui e meditar. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão com enigmas, com muito grande comitiva de camelos carregados de especiarias, ouro e abundância, pedras preciosas. Ela veio a Salomão, falou com ele tudo o que tinha no seu coração. Interessante isso aqui, irmãos. E o experimentar. Você vai ler em outras passagens da Bíblia que quem, na maioria das vezes, se relacionava com outro rei de outro país era um rei, mas no caso o homem. Ele vinha e se relacionava. Aqui não, que foi rainha de Sabá. Aqui não fala do marido dela. A história, irmãos, fala que Salomão teve filho com ela, se relacionaram, mas a Bíblia não fala. Reis capítulo 10 não fala, aqui não fala. Nós não podemos falar algo que a Bíblia não está dizendo para nós. Não afirma para nós. Salomão casou-se com muitas outras mulheres de outros povos, sim, mas não fala. Não dá a entender precisamente aqui da rainha de Sabá. Aí até na história diz que o primeiro filho deles foi o rei da Etiópia, mas isso é coisa da história, a gente não pode afirmar isso aí. Mas veio experimentar. Irmão, as pessoas vê Deus na sua vida, vê você pregar, vê você falar, vê você testemunhar de Cristo na sua vida pela fé, nas ações, às vezes com a boca fechada, vão querer vir até você para experimentar se realmente você crê em Deus de verdade ou você é fogo de palha, como diz o povo. Experimentar Deus, ninguém faz isso, irmãos. Porque Tiago fala que Deus não pode ser tentado, mas nós sim, irmãos. As pessoas vão ver, vão ficar observando a sua vida para ver se você crê em Deus de verdade. Para ver, irmãos, o adversário, se você está caminhando com o Senhor, buscando ao Senhor, se colocando diante de Deus e está havendo uma intimidade, um relacionamento, um amadurecimento de você, de nós para com Deus. Nós passamos por essa experimento do mundo, irmãos, para ver se realmente a gente é cristão ou não é. Aleluia. A rainha de Sabá foi experimentar Salomão. Versículo 2. Salomão lhe respondeu todas as suas questões, não houve nada que não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá
a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e as iguarias da sua casa, e assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, as suas vestes, as vestes deles, e os seus copeiros, a veste deles, e a sua subida pela qual ele chegará à casa do Senhor. Ela ficou fora de si. Ô, irmão, isso que você que está inscrito no canal, tem visto vários vídeos, irmãos, que temos colocado aí, a mensagem, alguns temas nos vídeos curtos e os livros aqui, capítulo por capítulo. Temos que entender, irmãos, as pessoas aí de fora que não conhecem o Senhor, que não servem ao Senhor, que não ainda se entregaram ao Senhor, elas têm que ver essa graça, esse poder, esses sinais, essa presença de Deus na minha e na sua vida, irmãos. Em qualquer área, em qualquer circunstância, em qualquer momento da nossa vida, e elas ficarem fora de si e quererem servir, a buscar o Deus que nós servimos. Irmão, isso tem que ser prioridade, isso tem que ser a meta nossa para esse ano que se inicia, irmãos. É ganhar as vidas, ganhar as almas, ganhar as pessoas que aí fora precisam de Cristo. Elas têm que ficar fora de si, de boca aberta, mas não pelo mau testemunho, não pelo escândalo, mas pelos frutos do Espírito Santo que tem que aparecer na nossa vida, na sua vida, e quererem ter sede de Deus. A luz de Deus que está em nós tem que abrir os olhos dela. Elas têm que ficar igual a rainha de Sabá, fora de si. Ô, irmão, isso é o que Deus quer para que nós façamos, que nós nos colocamos, que nós falamos, Senhor, eis-me aqui. Pessoas no início do ano falam, Senhor, fala para Deus, eu quero carro, quero uma casa nova, quero tanta coisa. Não faça assim. Fala, Deus, me usa como instrumento teu. Deus, me usa para que as pessoas que venham ver a minha vida, o meu andar, o meu falar, o meu vestir, o meu proceder, venham ficar fora de si. Dentro da minha casa, a esposa com o marido com a esposa, com os filhos, com os familiares, tem que olhar na sua vida e na minha e ficar fora de si. Por quê? Por causa da presença do Senhor que vai tocá-los, que vai incomodá-los, que vai mudar a vida deles e eles querer servir o Deus que nós servimos, aleluia. O versículo aqui agora continuando, o 5, então disse o rei, era verdade, então disse ao rei, era verdade a palavra que eu ouvi na minha terra acerca dos teus feitos, da tua sabedoria, porém não cria aquelas palavras, até que vim e os meus olhos ouviram, na verdade, não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria, sobrepujaste a fama que eu vi. Bem-aventurados os teus homens, e bem-aventurado estes teus servos, que estão sempre diante de ti, e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus, porque o teu Deus ama Israel, para estabelecê-lo perpetuamente. Isso te constitui rei sobre eles, para fazer juízo e justiça. Vamos ler até o 10. E deu o rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância, pedras preciosas. Eu nunca houve especiarias tão boas como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também os servos de Irão, os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeira de sândalo e pedras preciosas. Os irmãos vê que a rainha de Sabá, ela era de outro povo, irmãos. Ela tinha uma outra crença. Não cria no Deus verdadeiro, mas a partir do que ela viu, do que ela observou, ela adorou o Deus dos céus, irmãos. E ela disse que o povo era abençoado pela vida de Salomão. Mas não é porque Salomão fazia, porque o Deus de Salomão, que é o Deus nosso, habitava na vida de Salomão, nos atos, nas atitudes de Salomão. E aí a diferença acontecia, irmãos. As coisas aconteciam, irmão. Esse povo que vivemos hoje. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Irmão, cada dia que a gente não sabe o dia nem a hora que a vinda do Senhor vai vir, irmãos. O mal vai crescer. Irmãos, o mal vai querer dominar as pessoas.
pegar pessoas que não têm compromisso com Deus e fazer escândalo, mas você que quer compromisso, que quer santidade, pureza, tem que fazer a diferença, irmãos. As pessoas têm que ver essa luz de Deus habitar em nós e glorificar o Deus dos céus. Você é chamado para isso, não para ser pedra de tropeço, não para criar problema dentro da sua casa, não para ser escândalo, mas ser, aleluia, uma referência de Deus nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo aqui continua, o 11, e de maneira de sândalo, e de madeira de sândalo, e o rei fez balaús para a casa do Senhor, para a casa do rei, como também harpas, alaúdes para os cantores, os quais nunca antes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou, tudo quanto ela pediu, mais do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou para a sua terra e os seus servos. Irmãos, ela saiu impactada pelo poder de Deus. Ela foi abençoada por Salomão, muito mais do que ela deu, irmãos. Assim tem que você fazer. As pessoas têm que ser abençoadas pela sua vida, tocadas pela sua vida, curadas pela sua vida, libertas pela sua vida, salvas. A venda que está nos olhos tem que ser tirada, irmãos, pelo poder de Deus, através da sua oração, da sua vida, e elas voltarem abençoadas e com o Salvador. Aleluia. O versículo 13 em diante fala assim: as riquezas de Salomão e o peso de ouro que vinha em um ano a Salomão era de 666 talentos. Agora que os negociantes e mercadores traziam também, todos os reis da Arábia e os príncipes dessa mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Também fez o rei Salomão 200 escudos longos de ouro batido. Para cada escudo longo destinou 600 ciclos de ouro batido, como também 300 escudos de ouro batido. Para cada escudo destinou 300 ciclos de ouro. A Salomão pôs na casa do bosque do Líbano. Vamos ler aqui, irmãos, até o 19. Fez mais o rei um grande trono de marfim, revestiu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro, e eram ligados ao trono o encosto de ambos os lados, no lugar de assento. 2 leões estavam junto aos encostos, e 12 leões estavam ali de ambos os lados, sobre os seus degraus, e outro tal não se fez nenhum outro reino. Então, irmãos, a bênção de Deus que era sobre o reinado de Salomão era tão grande, irmãos, que Salomão fez monumentos que na época, irmãos, impactou ali a sabedoria até dos sábios, tão bonitos, tão lindos, irmãos. Teve também uma parte da história de Salomão, irmãos, que ele cobrou vários impostos, além do que o povo podia pagar. Que isso você vai ver na sequência do estudo, irmãos, que isso trouxe um problema gigantesco para depois para Israel. Mas, irmãos, o povo estava pagando, o povo estava fazendo. Não tinha guerra no reinado de Salomão. Irmãos, Deus ele falou para Salomão lá no início, como ele fala para nós, gente, quando nós levantamos as mãos para o Senhor: se ouvirdes e quiserdes e permanecerdes na minha presença, eu, Senhor, abençoarei até os que vierem de ti. Então, Salomão, até o momento que nós estamos lendo aqui, irmãos, ele estava buscando na presença do Senhor, servindo ao Senhor. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Não podemos parar, irmãos. Não podemos deixar do Senhor. Não podemos, irmãos, em qualquer circunstância, deixar Jesus do lado e falar: vou fazer do meu jeito. Não. Dependa dele. Busque a ele. Fale com ele. Esteja com ele, que ele vai te ajudar, ele vai te abençoar, ele vai mudar o quadro, ele vai, na situação difícil, fazer você passar e você cantar o hino da vitória. Mas com o Senhor. Aleluia. Versículo 20. Também todas as taças do rei Salomão eram de ouro puro, todos os vasos da casa do bosque do Líbano, ouro puro. Prata reputava-se por nada nos dias de Salomão, porque indo os navios do rei com os servos de Irão, a Tarse voltavam aos navios de Tarse, uma vez em 3 anos, e traziam ouro e prata, marfim, búzios e pavões. Assim excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra em riqueza e sabedoria. Todos os reis da terra buscavam a presença de Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. Vamos ler até o 28 para a gente depois entrar no outro assunto. E cada um trazia o seu presente: vaso de prata, vaso de ouro,
roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, e assim faziam de ano em ano. Teve também Salomão 4.000 estrebarias para os cavalos, e seus carros 12.000 cavaleiros. Colocou-os na cidade dos carros, junto ao rei em Jerusalém. E dominava sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus, até a divisa com o Egito. Também o rei fez que houvesse prata em Jerusalém, como pedras e cedros em tanta abundância, com figueiras bravas que há pelas campinas. E do Egito, todas aquelas terras traziam cavalos de Salomão. Irmão, por causa de Deus, por causa da sabedoria que Deus o usava, irmãos, as pessoas vinham até ele. Irmão, nós vamos bater nessa tecla ainda, irmãos, para ficar frisado. Irmãos, nós estamos gravando o primeiro vídeo do ano aqui, o segundo, né? E gravamos aquele de 1 minuto, né? O que dizes que eu sou? Agora, o capítulo 9 de 2 Crônicas. As pessoas têm que nos procurar, irmãos. Pedir oração. O nome de Cristo tem que ser ouvido através da sua e da minha vida. Irmãos, para a glória e para a honra do Senhor, toda ela, as pessoas têm que vir procurar, ligar, vir até você. Irmãos, e Jesus tem que aparecer. E Jesus tem que ser o centro. E Jesus tem que fazer a obra. E Jesus tem que salvar, curar, libertar e o nome dele ser conhecido. Isso tem que ser a prioridade, irmãos. Vamos frisar bem isso hoje. E fique aí no seu coração. Cristo tem que aparecer no seu caráter, nas suas ações, nas suas atitudes, e o nome do Senhor ser glorificado, aleluia. Vamos agora adentrar para outra parte e finalizar hoje o capítulo 9, irmãos. A morte de Salomão, do versículo 29 ao 31. Os demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente acerca de Jeroboão, filho de Nebate. O reino de Salomão em Jerusalém, 40 anos. E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos, sobre toda a tribo de Israel. E dormiu Salomão com seus pais, e sepultado na cidade de Davi. Seu pai Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Em Reis, lá capítulo 10, irmãos, também no capítulo 4, que está aí no canal, você vai ver que Salomão, no final da sua vida, ele se corrompeu, por causa das muitas mulheres que ele tinha. A mistura com deuses, a mistura com o costume de outros povos. Mas você acabou de falar, você está dizendo aí, que Deus aparecia nas ações de Salomão, sim. Mas até quando Salomão o buscou de todo o seu coração e deixou ser guiado por ele. Mas no fim da vida de Salomão, irmãos, o homem mais sábio que tinha na terra, ele se corrompeu. Fico alerta, irmãos, para sua vida e para a minha. Não deixe Jesus de lado, irmãos. Deixe ele ser o centro. Deixe ele ser tudo que governe, que oriente, que fale. Ser o teu remédio, ser a tua alegria, passar com você na hora da dor. Não deixe Jesus em nenhum momento, irmãos. Esteja com ele. Amém? Fica esse capítulo, 2 Crônicas, capítulo 9, de alerta para a sua e para a minha vida, para a nossa caminhada. O 1º de janeiro, irmãos, que foi ontem, já é passado, mas de hoje em diante, para que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, ele trabalhe e molde e te direcione nesse ano novo que se inicia, e a bênção do Senhor, ela esteja sobre a sua vida, as suas ações, onde você colocar a planta do seu pé, o Senhor seja contigo e te dê vitória no nome de Jesus, amém? A paz do Senhor Jesus, irmãos, nos ajude esse ano, né? Só Deus sabe os desafios que vamos ter, mas, irmãos, que possamos, através dessa dedicação aqui da parte de Deus, desses estudos aqui, alcançar almas e vidas, irmãos, para a glória de Deus. Irmãos, nos 4 cantos desse Brasil, irmãos, essa palavra para chegar, você compartilha, envia para os seus contatos e almas sejam ganhas para o reino dos céus, amém? A paz do Senhor Jesus.